coletivo. Fiz isso na Torre Eiffel, no Monte Sinai. Eu gosto de gente. A natureza me cura. A natureza, a gente passou a olhar ela como um produto, né? Eu tô aqui com você, eu tô olhando no seu olho, estar onde eu estou, inteira, de corpo e mente presentes. Ser mulher é ser coragem. Como é que eu vou interpretar uma psicopata? Não deixar mais que as palavras sejam colocadas na nossa boca, né? Mariana, o Pelé quer falar com você. Eu falei, Tempo, presença. E o que houve com Mariana? Como é que tá? Como é que estão as pessoas afetadas, né? Essa também é uma conversa sobre regenerar o ser humano. Então não dá pra só todo mundo fazer no seu dia a dia. Que não dá para jogar pro indivíduo uma responsabilidade que é da liderança de uma corporação. É preciso estar atento e forte. Oi, gente, tá no ar mais um episódio do Cria Raiz, o podcast com a missão de mudar o mundo, uma conversa por vez. Eu sou Camila Camilo, sou a host, e hoje a gente recebe uma convidada que encontrou no yoga e na meditação seu caminho de autoconhecimento. Ela é atriz, produtora, dubladora, tem mais de 25 anos de experiência na TV, no teatro, no cinema, com uma lista de personagens inesquecíveis. Hoje ela também é embaixadora do Instituto Terra e usa sua voz nas redes sociais para comunicar causas ambientais e sociais. Eu tenho o prazer de receber Mariana Ximenes. Bem-vinda! Que tá aqui, Cami. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito, muito feliz que você veio. Eu também tô feliz de estar aqui. A gente sempre começa com uma pergunta que é: onde são suas raízes? De onde você veio? Eu sou paulistana e meu pai é daqui, minha mãe é do Ceará. Eu gosto muito de falar da história da minha mãe porque me conecta exatamente com a minha raiz fundamental de ancestralidade, de feminilidade também, porque minha mãe nasceu em Sobral, no sertão do Ceará. Minha avó é um grande exemplo para mim, porque ela teve 15 filhos, criou todos os filhos com muita força, muita garra, muita coragem e, e formou uma família linda, construiu uma família, né? Então eu tenho muitos primos, eu tenho uma família abundante e tenho esse lado nordestino que também influenciou muito na minha formação. Mas eu cresci aqui em São Paulo, passava as minhas férias lá em Fortaleza, conheci muito do Ceará, então eu tive muitas influências de todos esses lugares. Então, essas são as minhas raízes. Depois a gente vai criando também outros afetos pelo mundo, né? E vai criando vai jogando parte das suas raízes como uma árvore, pelos cantos do Brasil, né? Então Tem algum outro canto no Brasil muito, muito especial para o seu coração? tem. Eu fui para o Rio com 17 anos, então o Rio de Janeiro é um pilar importante da minha formação. E outro lugar muito fundamental, onde eu sinto que a minha alma volta para o meu corpo toda vez que eu tô lá, é Salvador. Uau! Como é que foi seu encontro com Salvador? Eu sempre gostei da Bahia. Agora, fui fazer um filme lá, Quincas Berro d'Água, que é uma história do Jorge Amado, e eu fiquei 4 meses por lá. Foram 2 meses de ensaio, até com uma preparadora que foi um processo super intenso, que foi a Fátima Toledo, e depois foram mais 2 meses de filmagem. Então eu tive uma convivência muito profunda e intensa com o local. E também teve um fato, assim, eu quase morri afogada, com o Paulo José, o ator, e a gente tirou disso uma lição muito grande, que foi a gente voltou no mesmo lugar que a gente quase se foi, o mar nos devolveu, e aí como a Bahia tem uma tradição muito forte, Iemanjá, a gente foi agradecer a Iemanjá, fizemos um ritual muito forte, e a gente mergulhou no exato local que a gente quase morreu, e no dia seguinte tinha um arco-íris no exato local. O Paulo tirou uma foto, imprimiu e escreveu um bilhete. E eu tenho isso enquadrado, na minha casa, e eu posso depois mostrar e disponibilizar a imagem. E então eu tenho esse registro muito forte de uma amizade
muito grande. Eu coleciono amizades, assim, na vida. Pra mim, amizade é como o Jorge Amado falava, né, que o a amizade é o sal da vida. Então, esse filme me trouxe lindos encontros, assim como também eu tenho uma filhada, minha filhada mais velha tem 18 anos, que é de Salvador. Uhum. Então eu tenho esse carinho, assim, e a cidade toda vez que eu vou, eu tenho lindos encontros, encontros mágicos. E eu tenho assim, a minha energia muda quando eu tô lá. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente pisa num lugar que vira a casa da gente, mesmo sem ser o lugar que a gente mora, né. E as pessoas fazem isso, os relacionamentos, e ao mesmo tempo tem lugares que despertam a gente, a nossa busca por autoconhecimento, que ajudam a gente a repensar quem a gente é, e Exatamente esse ponto. Eu penso que esses lugares que eu citei, assim, são fazem parte da minha formação mesmo. Eh, tanto tanto fisicamente como energeticamente. Então eu posso falar São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e principalmente Salvador. e algum desses lugares foi um lugar onde você começou ou, tipo, tem um lugar que te levou, por exemplo, para o caminho da meditação e do ioga? Como é que o autoconhecimento se encontra e se conecta também com esses lugares por onde você passa? Eu comecei a fazer ioga por causa da minha mãe, aos 12 anos de idade, aqui em São Paulo mesmo, minha mãe já praticava, e eu comecei a ter contato com essa prática aí. E isso foi desenvolvendo cada vez mais e diariamente. E a meditação, o lado da espiritualidade veio com Salvador, né, por conta desse evento que Uhum. aconteceu comigo de quase ir embora mesmo através do mar, que é algo que eu tenho muito forte também em mim. Toda vez, Cami, que eu tô triste, eu penso na natureza. Eu preciso colocar o pé descalço na terra, eu preciso dar um mergulho no mar ou na cachoeira, e o rio proporciona isso pra gente. Ele tem mar e cachoeira de acesso muito Abundante em fácil, qualquer lugar. É. né. Então como eu fui morar lá com 17 anos, eu sempre arrumava um jeitinho de dar uma escapada para um mergulho. E eu faço isso até hoje. Claro, às vezes, assim, você está em São Paulo, como é que qual é a sua válvula de escape? A meditação. Eu descobri e consegui me policiar, porque também não é fácil Não. meditar. Silenciar a mente. Assim, pausa todos os problemas, todos os compromissos e agora eu vou ficar só meditando aqui. Entra um negócio, né, vem a interferência, não tem que fazer isso, tem que fazer isso. Lembrei e aí você tem que se controlar, respirar, porque o segredo tá em respirar mesmo. Toda vez que você fica ansiosa ou fica nervosa, né, quando você para, fecha os olhos um segundo, porque você se isola do mundo externo e respira, você se acalma. Só essa consciência, né. Você sabe que esse projeto é um desafio para mim, né. Eu te falei uma vez que Foi. se me dá um microfone na mão, eu fico à vontade com tudo. Aí tem 4 câmeras à minha volta, já é uma loucura. E num dos dias das gravações eu tenho várias ferramentas de respiração também, de certa forma, e eu tive, assim, uma certa crise de ansiedade, da responsabilidade de Hum. receber pessoas como você aqui no meu sofá, e poder falar com responsabilidade, falar com cuidado. eh, as práticas de meditação e a espiritualidade têm te ajudado a viver esse mundo tão caótico, ainda mais com a sua agenda, que cada dia você está num lugar, eh Demais, muito, assim, me ajuda muito. E e realmente silenciar não é fácil. Então eu aprendi ao longo dos anos, né, com a maturidade, que a gente tem que buscar ferramentas.
pra gente estar sempre no nosso prumo, porque o mundo externo é muito movimentado e ele vai te atropelando, te atravessando. Se você não parar e lembrar sempre: "Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Aonde eu quero chegar?", você age de forma impulsiva. Você pode ferir com as palavras, porque vai saindo por impulso. Então e a gente tem que sempre ter a consciência de que o mundo é coletivo. Principalmente o nosso trabalho, né, cara, ele é extremamente coletivo. Ele não se faz individualmente. Claro que tem um trabalho solitário, nosso, a gente com a gente mesmo, escrevendo, criando um personagem, e tal. Mas quando você chega num set, tem uma equipe, tem outras pessoas e tem o público. A gente tem que comunicar, não adianta a gente ficar também ensimesmado e só pensar na gente de forma egoísta. Então, quando você fala, da meditação e da yoga, são práticas que você pratica muitas vezes só, mas você tem que ter uma consciência com o mundo, consciência com o outro. E você se conecta com você para você estar tão presente e inteiro, para você poder lidar com o outro de uma forma mais generosa e genuína. Então, para mim, quando eu estou no avião, eu penso muito, eu coloco uma música, às vezes eu medito. Quando eu estou nos deslocamentos, no carro, eu adoro dirigir, mas eu optei por não dirigir muitas vezes, para poder pensar ou meditar. Então, eu tento praticar assim, sabe, para eu estar um pouco mais ligada e principalmente inteira e presente onde eu estiver, porque eu acho isso muito importante também. Eu tô aqui com você, eu tô olhando no seu olho, sem tela, sem internet, sem me distrair com outras coisas. Então eu tento ter essa política comigo mesma, sabe, estar onde eu estou, inteira, de corpo e mente presentes. E esse mundo tão volátil faz a gente perder a presença num estalo, né. Não está. Por isso que as pessoas se perdem, né, tá olhando o celular e aí você viaja. Tudo bem também, tem seus momentos. A internet inclusive um ela é uma fonte de comunicação, ela é uma fonte de contato com as pessoas, com o público, com amigos, com possíveis amigos, com possíveis até trabalhos. Você se conecta, é uma fonte de conexão, mas o principal é você usar a internet e as redes sociais, de uma maneira saudável e usufruindo do melhor dela, e conseguindo filtrar e colocar os seus limites. Essa é a parte mais difícil, eu acho. Super! A gente fala para doutrinar Nossa, a gente mesmo, né. com certeza, com certeza, Mas se a gente tiver já consciência de aplicar isso no dia a dia, já é um grande passo. total. Eu acho que tem uma discussão também do quando tudo isso foi criado, as ideias eram muito boas, né, a gente não sabia os problemas que iam vir junto, talvez até tinha uma ideia do que poderia ter de desafios, mas não tinha uma clareza muito grande. Tá, Absolutamente. Quando eu comecei, imagina, não tinha isso. Não tinha nem o celular direito, né. é verdade. Então você se comunicava com o público através, dos lugares públicos, né, então se você estivesse no aeroporto, no shopping, ou aí as pessoas iam falar com você, ou numa peça de teatro, sabe assim, ou Aham. no cinema, nos lugares públicos mesmo, né. Ou numa revista que você se comunicava, mas as pessoas mandavam uma cartinha, né. Nossa. Você sabe que outro dia, engraçado, eu estava voando e eu recebi uma cartinha dos comissários. Ai. Eu guardei, eu até cheguei a postar. Eu fiquei tão sensibilizada de receber, à moda antiga, um cartãozinho com um bilhete deles, sabe. Eu fiquei nossa, eu guardei, juro, mexeu comigo. Então, Imagi assim, a gente recebe os posts hoje em dia, né, então eu fico muito agradecida, eu vou lá, respondo, eu mesma entro, eu mesma falo, eu acho importante isso. Mas receber uma cartinha, ai, eu fiquei emocionada. total. Você sabe que eu tenho uma história engraçada agora, acabei de me lembrar, eu recebi uma cartinha do Pelé.
Nossa! Num voo também, numa ponte aérea. Eu entrei e sentei na primeira fileira. Aí a comissária veio falar comigo, falou: Mariana, o Pelé quer falar com você". Eu falei: "Ah". Eu falei: "Ah, tá bom, tá bom, aham". É uma sósia, claro. Ela falou: "Não, é ele mesmo". Eu falei eu duvidei, juro, eu Nossa, não claro, eu duvidaria. acreditei. Aí eu falei: "Olha, fala que depois eu vou, depois que decolar". Aí ela ficou, assim, super sem graça, mas eu não acreditei, real. Claro. E eu estava entretida numa conversa, também eu tinha que voltar para voltar, sabe aquela entrada da ponte aérea complexa? Aí chega um bilhetinho para mim, e eu tenho até hoje, o Não. bilhetinho do Pelé. E ele assinou, ele falou: "Mariana, sou um noveleiro, adoro você, mas nunca falei com você, por favor me dê seu autógrafo". E aquela assinatura do De Pelé, Uau! eu guardei e enquadrei. Claro, claro, eu também teria muito isso. Mas você sabe que eu tenho eu tenho uma tradição quando eu viajo de tentar visitar um lugar alto. Comecei a pensar, tipo, aí pra meditar mesmo, tipo, aí eu fiz, sei lá, fiz isso na Torre Eiffel, no Monte Sinai, Você subiu? aham, na Acrópole e tal. Uau, que E legal. aí o que eu faço é escrever uma carta pra mim enquanto eu tô lá e mandar Gente, pra que mim ideia mesma. É, ótima. tipo, receber cartas do seu eu do passado conversando com o seu eu do futuro, é uma viagem, Não, mas mas não é não, eu adorei. Cara, eu adorei. é. Sabe que uma vez eu recebi uma carta, que foi muito especial, eu tenho até hoje também, que foi de uma das minhas melhores amigas, que ela escreveu uma carta para o filho dela, me convidando para ser madrinha. E ela escrevendo para ele uma carta descrevendo por que que ela me convidou para ser madrinha e por que que ela convidou o padrinho para ser padrinho dele, assim, o porquê dessas pessoas, da escolha dessas pessoas. E eu fiquei muito emocionada, porque carta, né, você escreve, você tem a letra, a sua letra que é única, a energia daquele momento. Eu gosto de receber cartão e eu gosto de dar cartão até hoje. Uhum. E quando você também para um tempo para escrever, é uma forma de meditação, né, é uma forma de conexão com você, com seus pensamentos e a forma que você vai colocar, as palavras que você vai escolher. Nossa, faz toda a Fiquei diferença. curiosa para ler suas cartas. Um dia eu te mando, um dia eu te mando. E você sabe que bom, o dia que eu te conheci, a gente estava no power trip da Marie Claire, Em Belo Horizonte. e você tinha e eu estava, enfim, te assistindo encenar, O cara Cara à palavra. Palavra. E foi muito marcante pra mim, tipo, não só te ouvir e a relação com a poesia e as cartas de vocês pra vocês, na voz de outras, eh, e aí você falando agora das suas relações com as cartas, a palavra sempre fez parte da sua vida desde sempre? Desde sempre, desde sempre. O meu pai é advogado, e ele adora escrever e tem uma letra linda, e aí ele me colocou para fazer caderno de caligrafia, então eu adoro as letras, adoro as palavras. E ele também me despertou o gosto pela poesia, e aí eu desenvolvi isso, né, ao longo do tempo, e pelo fato de eu ser atriz, as palavras elas trazem significados, como diz a Mana Bernardes, uma poeta amiga minha, elas trazem signos ficados. E aquele dia, para quem não sabe, nós nos apresentamos, o Cara Palavra é formado pela Andréia Horta, Débora Falabella, Bianca Comparato e eu. Foi um grupo que a gente formou na pandemia, nós conseguimos até construir um espetáculo que a gente se apresentou numa plataforma de teatro durante a pandemia, tudo online, e e a gente começou também lendo textos e a busca pelo apreço e pelo significado de cada palavra. E lá a gente escreveu uma carta para outra e a gente leu cartas de pessoas famosas. Então é muito foi um exercício lindo mesmo, assim, de revisitar. E a gente presenteou vocês com
com uma carta nossa. Ter mulher é ser coragem tá aqui na minha estante. Barato, ai, adorei, gente. Essa obra, inclusive, é de uma amiga, que é a Paula Costa, e ela faz todo um trabalho de tecer palavras, né. E eu fiz uma outra apresentação, uma performance, da Virginia Woolf, de um livrinho chamado Profissões para Mulheres, que é um manifesto feminista, só que não existia esse termo na época, né, da Virginia. E eu chamei a Paula para estar comigo no palco, e ela borda rosas. Uau! Então ela compra aquelas rosas colombianas lindas, ela borda na rosa. Depois a rosa seca e fica só a palavra, assim. É lindo o trabalho dela. E ela fez esse trabalho que eu adoro, assim. Não, e, essa obra especificamente, ela fica no meu altar, é um lembrete. Tenho várias coisas no meu altar, e aí eu até nessa paixão pelas palavras, foi essa paixão, essa inspiração do seu pai, da caligrafia, que te levou para ser atriz? Tem um pedacinho disso na sua artista? Tem, total. E a literatura. Eu estava inclusive falando ontem com a minha sobrinha, que tem 7 anos, chama Valentina, e ela adora ler, adora. E isso foi desenvolvido pelo meu irmão e pelo meu pai também. Então foi com 6, 7 anos que eu tive esse primeiro, desejo mesmo, e ele foi durando, né. E aí foi inevitável. Poder ser tantas versões de outras pessoas, e um pouco de você, que eu acho que talvez os personagens, sejam um pouquinho de espelhos da gente. Eh A gente vai buscando, na verdade, né, porque mesmo energias e comportamentos humanos que a gente não conheça, o pesquisar, o mergulhar em universos distintos me instiga. Eu gosto de gente. uhum, Eu tenho curiosidade por comportamento humano. E, por exemplo, hoje em dia, já faz uns 15 anos, eu trabalho com uma psicanalista, que tem todo um trabalho de análise de comportamento humano através da psique, e ela me ajuda a construir meus personagens, Uau. a construir esse perfil psicológico para eu conseguir atingir um tipo diferente completamente de mim. Uhum, Como é que eu vou interpretar uma psicopata, né, não sendo? Mas a exato. gente estuda, a gente pesquisa. Eu adoro estudar, Nossa, eu isso é tão adoro. importante. E com a ajuda dela, como é que é então que você vive tantas personalidades tão distintas, sem se perder de você? Boa. Autoconhecimento, sabendo quem eu sou. E passando por processos de mutações, porque a gente está constantemente aprendendo. Então eu busco estar na vida com os instintos bem abertos, para poder estar sempre trocando, ouvindo. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Uhum. A minha avó me Ouve lembrava mais disso e muito. fala menos. O meu próprio ofício tem isso, né, porque você fala: "Ah, como é que você decora texto?". Você tem que estar tão bem decorado para você poder chegar em cena e escutar, porque a arte do ator também é a arte de escutar. Você tem que estar atento para reagir. Quando você ouve de verdade, você reage instintivamente. Então e não se preocupa com o texto. E você tá com tanta destreza com o texto, com o conteúdo daquela cena, que você experimenta, você brinca, você joga. É E o jogo é você. vivo, e tem que estar pulsante. Então a escuta é fundamental. E eu sou muito curiosa, curiosa no bom sentido, e observadora. Então, eu tô sempre olhando, e é tão bom quando a gente tá num cantinho, assim, só olhando, observando, captando o que tem ali. "Olha, tem uma coisa diferente ali. Olha, ele se mexeu diferente acolá", sabe. Então, você tá atenta. É preciso estar atento e forte, É verdade. sempre. Voltando à sua pergunta, né, de como é que você não se perde a si mesma, né. É isso, além de você se conhecer, mas você tá aberta também para você se atravessar com as coisas que você não conhece.
ou por outros pontos de vistas, porque a gente não tá 100% certa sempre, Não. de jeito nenhum. E quando você tá também disposta a reconhecer seu erro, a transformar os seus pensamentos, você ganha, você evolui, né. E os personagens atravessam, as pessoas te atravessam. Então a internet ela vem como ferramenta de conhecimento, de troca, de aprendizado e também de você se colocar, quem você realmente é. Eu tenho pensado muito na internet como sendo um espaço da gente não deixar mais que as palavras sejam colocadas na nossa boca, né, tipo, Com certeza, poder falar em primeira pessoa, assim. com certeza. Eu tenho um quadro aqui, que eu chamo de Climão com K. Uma hora que a gente fala de coisas desafiadoras, brincar de polêmicas, mas a ideia não é nem tanto a polêmica em si apenas. Mas eu estava revendo uma campanha sua, que faz 10 anos esse ano, que é o Não Esqueça Mariana. Nossa, já faz 10 anos. E aí, na verdade faz 10 anos do acidente Uhum. em Mariana e 7 da sua campanha, que foi em 2018? Não, na verdade acho que a Foi gente fez foi a foi primeira a 18. gente fez na sequência e a segunda a gente fez um pouquinho Um depois. pouquinho depois. E aí eu estava revendo o vídeo da campanha, e eu confesso que, tipo, chorando, assim mesmo. E aí eu tenho fiquei pensando, assim, o acidente que aconteceu lá foi muito trágico, se repetiu anos depois, várias famílias ainda buscando justiça, e você canalizou a arte de um jeito tão forte. Eh, eu até queria saber de você, assim, como foi estar lá e literalmente emprestar seu corpo, sua voz, manchetes sobre você naquela conversa É. para essa campanha. Bom, foi uma campanha idealizada por uma produtora de Belo Horizonte que entrou em contato comigo, porque eu chamo Mariana. E eu achei a ideia maravilhosa, assim, porque era: "Por que que querem falar sobre mim quando tem outra Mariana que precisa ser muito mais falada e ouvida e clamada, né, por olhares e cuidados?". Então foi muito interessante ter feito essa primeira campanha que a gente fez em estúdio, mas que era assim, vamos falar da Mariana que realmente importa agora, nesse momento? Vamos tomar consciência, os líderes e os liderados, de que para quem que a gente precisa agora Que é isso? prestar atenção. Então foi um chacoalho, sabe? E eu fiquei tão comovida com a causa que eu fui ali, estudar, entender, saber o quem foi ressarcido, quem não foi e tal. Tudo bem, fiz a primeira. Depois de um tempo, eu fui filmar lá perto, uma minissérie, Se Eu Fechar os Olhos Agora. E eu peguei o trem. Eu estava sozinha no trem pensando: "E o que que houve com Mariana? Como é que tá? Como é que estão as pessoas afetadas, né?". E eu procurei o prefeito. E eu fui atrás da associação dos moradores e das associações, né, dos prejudicados pela tragédia. E eu vi que nada muito tinha sido feito. E aí eu fiz uma proposta para essa mesma produtora mineira, falei: "Vamos voltar lá, no local, vamos filmar uma nova campanha?". E foi uma experiência antológica, assim, porque eu fui no local da tragédia. Eu vi boneca no chão, enlameada, eu vi toda aquela vida, aquelas vidas todas vilipendiadas, tiradas, mortas, né, e cobertas de terras, assim. Foi muito forte, foi muito forte. E eu penso que, essa sensação permeou não só a mim, mas como toda a equipe, e espero que tenha atravessado o público também. E foi um movimento mesmo. Eu fiquei feliz de estar emprestando a minha voz para amplificar uma causa tão importante. Então foi um movimento, assim, que eu fiz
e que eu penso que a gente tem que estar cada vez mais fazendo. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre isso, já é um jeito de cutucar cada um, porque cada cidadão tem uma importância no seu dia a dia. Mas também não importa, não dá para só todo mundo fazer no seu dia a dia e os líderes que estão governando, que estão gerenciando as empresas, não prestarem atenção nisso. Porque Mariana não foi um desastre Natural. provocado, aconteceu na natureza, foi provocado pelo homem que prejudicou a natureza. São as ações do homem que destruíram a natureza e toda a população em volta. Isso não dá mais para acontecer. Então, sim, a gente tem que ter hábitos diários no nosso dia a dia, mas é fundamental que os líderes tomem essa consciência. Total. Eu sempre falo que não dá para jogar para o indivíduo uma responsabilidade que é da liderança de uma corporação, hum, de um sistema tão maior, né. A gente tem que fazer a nossa parte, mas sem esquecer que tem gente maior. Tem responsabilidade. É Hum, isso. é uma responsabilidade da pirâmide, né, a pirâmide da liderança e dos liderados. Essa pirâmide que tem que tomar consciência. Total. É uma conjunção dos 2. E tem Tem que vir de cima com e certeza. também e também de baixo. Então as 2 têm essa pirâmide que tem que estar unida, confluindo juntas, senão não tem mudança. Com certeza. Eu tenho refletido muito sobre o papel da arte na chamada para responsabilidade, na conscientização das pessoas. Enquanto a gente está aqui conversando, e mesmo 10 anos depois dessa tragédia, tantas outras aconteceram. Hum. E aí a gente viu, Maceió, É. a gente viu o Rio Grande do Sul, Caxias no Rio, Rio Branco no Acre, que ficou por meses cheio de lixo por causa das enchentes. Eh, Quem cuida do lixo? Por que que não bota uma estrutura no sul para já uma conscientização de enchente? Por que que o governo não faz os governos das cidades não têm uma gestão de crise anterior da crise? É uma conscientização, porque não adianta regenerar, e sim tem que ter uma consciência de preservação anterior. Total, concordo completamente. É pensar em cidadania, é pensar por isso que a gente fala tanto: "Ah, sustentabilidade". Não, é consciência. A gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro e cutucar os líderes, mas também os liderados, então porque sempre vai haver essa relação Com certeza. de poder e das pessoas né, que têm mais poder e também as pessoas que vão se colocar à frente. Então enquanto a gente não pensar numa ação efetiva dos 4 cantos do Brasil, né, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, a gente não vai ter isso, a gente precisa entender que a gente tem que pensar no Brasil como essas regiões. Total, a gente precisa olhar mesmo para os biomas. E aí até lembrei que 10 anos depois, você é embaixadora do Instituto Terra. Uhum. Eh, a gente acabou de perder o Sebastião Salgado, que é para todo mundo um Um grande ícone. É. exemplo, um ícone mesmo. E eu, assim, uma admiração imensa não só pelas fotografias, mas pela dedicação com a causa mesmo. Você foi visitar, O o instituto, Instituto é. Terra. Queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa experiência, do que está sendo feito por lá, de como que é esse papel de embaixadora também. Vamos lá. O Instituto Terra, eu fiquei encantada com o trabalho da Lélia e do Sebastião. Eles começaram há 27 anos atrás. Eles eles pegaram essa fazenda que era de gado, começaram uma restauração florestal. Então são 27 anos de consciência e de trabalho árduo, de regeneração do solo, de uma busca para uma agricultura, regenerativa e uma estimulação do solo, uma fertilidade do solo, uma
uma biodiversidade das espécies. Então o trabalho deles é de formiguinha. E é lindo de ver, Cami, como todas as pessoas do instituto são conectadas com o propósito da Lélia e do Sebastião. Eu fiquei lá 4 dias e eles têm viveiros de plantas. Eles têm um cuidado com cada pedacinho que eles vão restaurar, e isso está ali refletido tem uma foto antológica do Anki depois, Uhum. sabe, que acho que é até legal da gente mostrar aqui, porque é impressionante o trabalho deles, de consciência mesmo. E é um exemplo a ser seguido desse casal, dessa família dos Salgados e da família que eles construíram, porque o Instituto Terra é também de cada pessoa que trabalha lá. Os laços que eles cultivam não são só da terra, e sim da consciência que cada pessoa que trabalha lá, que está envolvido por lá, tomou a partir do trabalho deles. Eles fizeram essa consciência, eles conseguiram unir todo mundo de lá e dos arredores para pensar reflorestamento, regeneração, cuidar da água. Uhum. Então eles têm todo um trabalho para hidráulico, assim, hídrico, né. Então o Instituto Terra, ele está preocupado em restaurar a biodiversidade da Mata Atlântica. Então eles têm pilares, assim, como uma agricultura regenerativa, a fertilidade do solo, uma consciência ambiental e uma restauração florestal com foco na inclusão social. O trabalho deles é muito incrível, assim, eu tendo você como embaixadora, eu acompanho há um tempo, eu vejo o processo de regeneração da bacia do Rio Doce, o trabalho com as famílias, eu acho que isso foi muito especial. Eu vejo você como uma inspiração para outros artistas abraçarem causas também e contarem dessas causas de um jeito que não é chato, que não é maçante. Eu falo muito pra gente falar da natureza a partir Claro. do amor que a gente tem. E eu li uma entrevista sua falando que você se sentia muito aterrada, coisa de taurina. Você compartilhou um episódio, da sua vida com a água, que te moldou tanto até hoje. De lá pra cá, qual que é a sua relação com a água? Total, água é vida, água é sobrevivência. Sem água a gente não faz absolutamente nada. Não tem luz, não tem alimento. Ah, e outra coisa, né, isso que o Instituto Terra também promove, né, regeneração alimentar, né. Quando você pensa na agricultura regenerativa, porque então a gente precisa da água, Uhum. a gente precisa cuidar da água. E a água, ela banha a minha alma. Quando eu tô precisando, né, eu falei isso, eh, mudar as águas internas, eu procuro as águas externas. E Uhum. nosso corpo é feito de água, Tá. né. Então a gente precisa de água. Água é vida. Mudando um pouquinho para falar de você e voltando nessa nossa conversa sobre a água, eu vi que você celebrou o seu aniversário de 40 anos em 2021 numa cachoeira, num ritual com seus amigos. Você sempre teve rituais para celebrar a vida e quais são os seus rituais agora? Ah, eu adoro ritual. Eu sou uma pessoa de rituais. Até a própria acordar de manhã, se espreguiçar, colocar uma música e ter um brinde à vida, é uma forma de ritualizar. Eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa entusiasmada com a vida. Eu gosto dessa palavra, entusiasmo. E rituais celebram isso, as comunhões, né, as amizades, o trabalho, o nosso ofício, as relações. Eu sou muito ligada nisso. No olho,
Então, quando você acorda para a vida, eh, você se torna mais gentil, tanto com você como com os outros. Então, assim, eu gosto disso, assim, de celebrar aniversário, de celebrar. A gente, por exemplo, lá no Instituto Terra, quando acabou a última diária, que eu levei uma turma para lá, e de novo, né, a gente é coletivo, quando a gente pensa no nosso trabalho, olha só quantas pessoas envolvidas. O meu trabalho também, a própria forma de cuidar da terra é coletiva, todo mundo importa, né. Então, quando você junta, dá as mãos e fala, você tem um ato de comunhão, você tem você olha e fala: "Você é importante". Cada pessoa aqui, os câmeras, quem passa o cabo, se esse trabalho não houver, o nosso também não acontece. Eu podendo estar conectada com a natureza me cura. Uhum. Quando eu fui para o Instituto Terra, eu fiquei tão sensibilizada, eu fico até emocionada, porque foi emocionante, ó, realmente de ver o trabalho deles, o comprometimento deles com a natureza, com o meio ambiente, com essa com esse solo, com a mãe terra, foi lindo de ver. Quando a gente tem uma relação com a natureza, nossa, organizações como o Instituto Terra, mas mais o ser humano mesmo, quando a gente se distanciou da natureza, a gente passou a olhar ela como um produto, né, como um lugar que a gente extrai as coisas só, ou que a gente só, eh, vai só por um instante ali, tipo, eu tiro férias da natureza, sem lembrar que eu sou natureza, Exato. sem lembrar que a gente é natureza É e consciência, né, Cami, consciência diária, e que a gente precisa ter esse solo fértil. E, principalmente, a gente não tem que pensar em regeneração, a gente tem que, antes de tudo, pensar em preservação para a gente não ter que regenerar esse solo já acabado, porque daí vai dar muito mais trabalho. e essa Como conversa a Lélia e o Sebastião pegaram aquele solo já acabado, morto. total. E essa não é uma conversa só sobre solo e sobre natureza, né, que eu te escuto, eu falo: "Poxa, essa também é uma conversa sobre regenerar o ser humano, Uhum. sobre preservar o tipo, os nossos valores, as coisas que a gente acredita, lembrar de quem a gente é, eh, Nossos lem limites. nossos limites, que a terra também tem limite. Opa! Acho que a natureza está ensinando um montão de coisa pra gente que por tempos, eu sinto que, sei lá, deliberadamente a gente escolheu ignorar, e ao mesmo tempo tem um espaço de troca mesmo. Te vejo com esse talento de poder traduzir a natureza, Uhum. de combinar linguagens, assim, e você tem a gente fala das raízes, mas a gente também quer falar de sonho aqui. Quer falar de futuro, quer aspirar, aproveitando que você se vê como uma pessoa otimista, quais são os seus sonhos? Os sonhos da Mariana Ximenes atriz, os sonhos da Mari Xi, com as suas relações com as pessoas, com a vida? Tem tantos sonhos. É. A gente tem que estar sempre alimentando os nossos sonhos, né, e também se colocando ativo para que eles virem realidade, né. Agora, olha, Cami, sinceramente, eu sonho com esse mundo mais consciente. Tem uma frase do Krenak, que eu gosto muito, que é: "Tempo não é dinheiro, tempo é vida". Então ele fala sobre a importância de você estar presente onde você está, de você pensar exatamente nessa consciência de cuidar da natureza e do meio ambiente, para que a nossa vida no futuro seja saudável, seja próspera, seja conectada com a natureza, e que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos encontrem um mundo que ainda tenha água.
que ainda tenha ar puro, que ainda tenha verde, porque do jeito que tá difícil. Uhum. Olha só esses desequilíbrios ambientais no mundo inteiro. Por que que todo mundo fala disso? Porque tá perto, né. Então, por isso que a gente tem que sempre estar falando de meio ambiente. Então eu realmente sonho que um dia a gente vai ter mais consciência. E se quem está assistindo a gente, se a gente conseguir que uma, 2, 3 pessoas pensem nisso e coloquem isso em prática, já vai ser um ganho tremendo. Total. E que leiam Krenak, e que leiam, que tenham um letramento do meio ambiente, que busquem pessoas que falem sobre isso de uma maneira de uma maneira muito fácil, né, e acessível para entender, e que, por exemplo, possam ir visitar o Instituto Terra, que é uma iniciativa super legal, assim como outros projetos que existem, né, para a gente estar sempre ligado, e que os líderes possam ter sempre projetos de ESG em suas empresas. Eles precisam ter. Eu estou sempre provocando, mesmo as pessoas, as empresas que eu faço campanha também, estou sempre perguntando: "Qual é a sua parte de ESG na sua empresa? O Uhum. que que você está fazendo para isso?". Eu dou uma provocada. E quando alguém que tem uma plataforma como você tem, cutucam as empresas, elas realmente fazem? Fazem. Eu estou muito feliz porque realmente elas estão conscientes para isso. Outro dia mesmo eu fiz uma diária inteira sobre ESG de uma marca que eu sou embaixadora, junto com a Rebeca Andrade e a Luísa Fiorese. A gente fez o dia inteiro de conversas sobre sustentabilidade, sobre o impacto da empresa e como ela foca o trabalho dela também pensando no meio ambiente. E englobar ações comunitárias, assim. Então foi muito preciso e precioso que uma empresa tão grande esteja tão focada nisso. Eu fico feliz, assim, eu falo: Eu acho que é estamos isso. progredindo". Eu acho que é isso, acho essa visão otimista traz a gente para esse lugar. E a mudança eu falo, né, a gente vai mudar o mundo uma conversa por vez, uma empresa por vez, uma campanha por vez, porque acho que o poder que a publicidade tem de criar imaginários nas pessoas é imenso. A Muito. publicidade, a literatura, a música, as artes, as conversas. Então, por exemplo, né, eu também tive que me letrar. Eu também estou sempre em busca de conhecimento, de aprendizado. Então, assim, faça uma lista de livros importantes. Eu fui investigar e mergulhar na obra do Sebastião Salgado e eu descobri mundos incríveis que eu não conhecia, porque eu sabia da obra do Sebastião, mas quando você vai pesquisando, entrando no universo dele, o porquê que ele foi em tal lugar, como ele conseguiu aquela foto, por que que ele escolheu aquela viagem, Uhum. aquele exato momento do animal, ou da floresta, ou dos indígenas, como ele foi mergulhando no universo para poder chegar naquele clique. E eu fui aprendendo. Que aliás, é uma delícia, assim, eu recomendo, pesquisar a história do Sebastião, né, e pesquisar a história da Lélia também, porque ela é uma grande mulher. Ela é uma mulher muito conectada, muito impressionante, assim, Eu tive o e prazer. sensível. Você Uhum. conheceu ela? Eu tive o prazer de ouvi-los na ONU, na Hum. Conferência de Clima da ONU em 2021, onde eles fizeram uma pequena exposição da Mostra Amazônia, e nossa, foi muito forte para mim ouvir o testemunho dela, de construção, de estar lá no dia a dia, e sendo uma ativista climática e tal, o papel das mulheres é muito forte. As mulheres estão na linha de frente, elas estão no cuidado, elas também estão na estratégia,
no desenho de políticas e que bom ter mulheres como você, que ajudam a gente a dar mais voz e ampliar essa conversa E pra como você ah, e como a Lélia. e como Ressalto aqui essa grande mulher, porque ela tem um papel fundamental, e é isso que você falou, na sensibilidade. Quando você chega lá no Instituto Terra, eu espero que eu tenha o prazer de te levar ai, sim, também. eu quero, por favor. Eu vamos, nós vamos, porque é bonito de ver cada pessoa que frequenta lá o instituto fala da Lélia e do Sebastião também, com muito carinho. E também convido as pessoas a assistirem o Sal da Terra, que é o documentário do Wim Wenders e do Juliano Salgado Uhum. para a obra e a vida do Sebastião e da Lélia, que é lindo de ver, é um documentário super poético e, eu diria, fundamental. Você falou sobre tempo, eu tô aqui pensando que tempo, presença, é algo que eu desejo que a gente tenha para nós, para a terra, que a gente dê tempo para a natureza se restaurar, que a gente dê tempo para o ser humano se restaurar. E eu queria agradecer o tempo de qualidade, a presença, o olhar aqui no meu sofá comigo, agradecer por você ter vindo, para a gente poder fazer isso juntas. Conta comigo, de verdade. Obrigada, Cami. Você também conte comigo. De verdade, obrigada. Ai, um abracinho lá para a câmera, né. Mas obrigada de verdade, obrigada por esse programa Cria Raiz, já tem um nome lindo, e raiz vem do solo, vem de inteireza, vem de fortaleza e pega a força da mãe terra e joga para a vida. Com que seu programa seja isso, seja vida, seja consciência, com muita substância, alicerces sólidos e muito carinho, Há de né, ser. e muito florescimento. E obrigada a você que está aqui criando raízes com a gente a cada episódio. Se inscreve aqui no nosso canal, compartilha essa conversa com todo mundo. Você também pode falar com a gente através das nossas redes sociais. O Cria Raiz só é possível com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e do Instituto Arapiaú. Eu espero você para a próxima conversa que transforma. Tchau!